Tá ótimo, tá ótimo. Ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pena que a gente não consegue ouvir todo mundo, né? Era legal se todo mundo pudesse falar, tipo Zoom. Mas acho que a gente tem um pessoal que está entrando agora, Sim. os alunos da pós, Alberto, Carol, um monte de gente Ó, o legal aí que a gente... Jaxwell! Olha que legal, né? Um monte de gente legal aí que a gente conhece, alguns que Muita a gente gente... querida, né? Alguns que a gente segue, né? Isso é muito legal. Sim. Porque a gente acaba conversando sobre um tema que a gente gosta e vai batendo um papo e aproximando um pouquinho esses conceitos da nossa vivência clínica, que é bem grande com essa área, puxando também um pouquinho para pesquisa, que também é uma área que a gente acaba desenvolvendo ou buscando desenvolver mais, né? Então tem bastante gente entrando, acho que dá para dar mais uns minutinhos, enquanto isso a gente vai conversando e se apresentando, né? Uhum. Quer Acho que a começar a se gente apresentar podia. aí, Bola? Eu acho que antes de mais nada, né, eu queria fazer um agradecimento público ao Alberto, né, da Alberto. Fisiocursos, a Fisiocursos São Paulo em si, né, por estar disponibilizando esse espaço para a gente disseminar um pouquinho de conhecimento, né, de passar um pouco a nossa experiência, um pouco do que a gente estuda, para fazer essa troca com as pessoas, né, então é uma oportunidade muito grande pra gente. A gente tá bem ansiosa, né, Ju, com A gente isso. estava ansiosa, a mão tá fria, parece primeira apresentação de trabalho. Eu tava me lembrando da minha primeira apresentação de trabalho oral na sala e a minha mão tá igualzinha. Gente, olha que já se passaram 20 anos disso e a gente não muda, né? Eu também queria agradecer, Alberto, coração para você, porque você tem sido um suporte sensacional. Eu sou imensamente grata a Fisiocursos. Eu sou imensamente grata a essa relação aí de amizade que também tem, né, se formado, uma parceria muito legal. E a gente tem discutido muito como a Neuroped... Eu tô falando muito alto, Gola? Tá Não. bom? Como a Neuroped, né, tem conseguido espaço na Fisiocursos, que, né, tinha uma característica bem voltada para a área da respiratória, da UTI, e de repente ele abriu esse espaço e que legal, eu fico muito, muito feliz, imensamente grata, viu, Alberto? Um coração enorme, uma vibração enorme de gratidão para você. E acho que agora a gente pode se apresentar, né, Ju? Sim. Então vamos lá. Vou começar então. Pode ir? Beleza? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Bilhar, sou fisioterapeuta, amo a área da neurologia, sou mãe de 2 meninos lindos, tem toda uma história aí além da fisio, né? Mas atualmente a fisio tem me dado uma alegria muito grande. Sou formada já há aproximadamente com 16 anos. A minha trajetória logo depois da graduação foi a neurologia, então eu busquei me especializar em neurofuncional, em neuromuscular, e depois eu e a Ju, a gente se encontrou numa dessas especializações e foi um encontro bem forte, de muita amizade, de muita parceria, né? E aí depois eu acabei estudando, né, na parte do mestrado e no doutorado, os transtornos do neurodesenvolvimento, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, falando um pouquinho de qualidade de vida, depois falando um pouquinho de estratégia motora, de exercício físico, de intervenção para essas crianças. E esse ano estamos juntos na coordenação da Fisiocursos em Fisioterapia Aplicada, Neuropediatria. Sou coordenadora também da Neurologic, que é o meu bebê, vai fazer 9 meses, então vai nascer agora, né? E estou lá 9 meses numa empreitada que me dá muita alegria e acho que é isso. Bora, Gola. Bom, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu odeio ficar falando currículo, porque isso qualquer um acha na internet, né? Nosso E Lattes aí. olha que o nosso Lattes está verdadeiro, hein, gente? Isso é Claro. verdade. Bem Bem verdadeiro. verdadeiro. Que dá para confirmar encontrando os artigos aí no PubMed, enfim, na Cielo, onde está cadastrado, né?
Mas acho que a gente tem que fazer essa apresentação, já que é a primeira vez que a gente dá as caras aqui, então contar um pouco, acho que da trajetória, não tanto das publicações. Acho que eu sou muito parecida com a da Ju, porque a minha história encontra a da Ju muito cedo, né? Na primeira pós que eu fiz depois de formada, então eu também tenho 15 anos aí de trajetória na físio. A gente teve, né, Gil, uma experiência também com atenção básica, além da Neuro C, a nossa paixão, a nossa carreira toda em cima disso, mas a gente também teve uma experiência importante no NIR, né, que não chama nem mais NIR hoje em dia, né? Mas era o Núcleo Integrado de Reabilitação, né? Eu fui para a NASF também, então a gente entende, eu acho que um pouco, isso tudo fez parte da construção, talvez, do olhar que a gente tem hoje, né? Que é um olhar bem voltado, é o que a gente vai tentar passar um pouquinho hoje quando a gente fala de função, mas voltado a entender o paciente não só em um pedacinho, mas ele como um todo. Então, essas questões da nossa experiência, né, foram sendo construídas ao longo desse tempo. Então, também com pacientes domiciliares, né? Quantos pacientes a gente não teve aí atendendo no domicílio? Quanta coisa, né? Aí o mestrado, doutorado, numa linha muito próxima da Ju, né, com os transtornos do neurodesenvolvimento. E aí trabalhando também, né, um lugar que eu sou extremamente grata por ter trabalhado na docência, né, na graduação e no ambulatório hoje de neuromodulação lá no Hospital das Clínicas. Então fazendo um trabalho sempre associado com pesquisa. Acho que desde o NIR a gente tentava pegar os casos clínicos e querer entender mecanismo e entender por que estava acontecendo resumo para congresso, né? Vamos mandar para congresso. Né? Mesmo não estando numa instituição de ensino, a gente sempre tentava associar. Então, na verdade, eu acho que nós somos curiosas, né? Muito curiosas. Então, vamos tentar entender melhor o que está acontecendo com o paciente e vamos ver o que a gente pode fazer de melhor, né? Eu acho que essa é a ideia. E acho que dá pra gente começar agora a falar do que o pessoal está querendo ouvir, né? Do que veio pra gente conversar, né? Então, a gente discutiu antes, né, qual seria a proposta da live, como a gente poderia falar um pouquinho sobre a área que a gente trabalha e como a gente vê também as nossas crianças, e não somente as nossas crianças, mas os nossos pacientes. Quando eu falar as nossas crianças, é porque realmente tem um ato falho no meu ser, porque a maior parte dos meus pacientes são crianças. Então, para mim, todo paciente é criança, mas não é verdade, né? Mas acho que a gente pode discutir por que a gente escolheu, né, esse tema. Acho que a gente pode começar a falar o porquê a gente escolheu o tema de desenvolvimento motor e funcionalidade, para depois a gente entrar nos conceitos, né? E depois conversar e bater um pouco de papo do que a gente vê nessa área, nessa grande área também de pesquisa, e como que a gente, como fisioterapeuta, pode se posicionar nessa área, não só da prática clínica, mas também da pesquisa científica, porque é importante, né? Então, acho que isso é bem legal. Então, talvez possa começar falando um pouquinho a escolha do tema, Gola. Eu acho que a gente pegou o conceito mais amplo que se tem dentro da neuropediatria, que é desenvolvimento motor, é um pedacinho do que é esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento humano. Eu adoro fazer uma comparação do desenvolvimento com o ato de perder o envolvimento, desenvolver, né? É perder o envolvimento. Então, você nasce, o ser humano nasce, ele está ali completamente envolvido pelos cuidados de outro ser humano. E aí, ao longo do passar dos meses, dos anos, você vai se desenvolvendo, você vai perdendo o envolvimento, perdendo a dependência de outro ser humano para se tornar, então, independente, né? Eu até brinco, a gente busca o desenvolvimento intelectual fazendo uma graduação, para quê? Porque a gente quer independência financeira. Qual que é a meta do desenvolvimento motor? É se tornar independente nos seus movimentos para dar conta
de si mesmo, para dar conta das suas atividades de vida diária, para dar conta da interação, da adaptação com o meio ambiente, então da sua participação social. Então, acho que eu já consegui trazer a funcionalidade para essa história, Sim. porque se a gente perde o envolvimento de outro ser humano para se tornar independente, isso significa que os marcos do desenvolvimento motor nos tornam independentes, ou seja, esse conceito está muito próximo do conceito de funcionalidade, né? É conseguir ter autonomia nas suas escolhas motoras, nas suas estratégias, no que você, né, escolher um objetivo e né, ter uma meta ali, não é um movimento pelo movimento, né? Eu levanto meu braço, é uma coisa, mas eu levantar o braço para estender a roupa no varal, para pentear o cabelo, aí a gente está falando de outra coisa, né? É um movimento com um objetivo a ser cumprido, e isso então é uma função motora de fato que traz sentido para a vida do paciente, né? Eu acho que é esse olhar que a gente tem que trazer. E daí, então, eu vou jogar a bola para você. Aí, Elória, eu vou ter que fazer a pausa, porque eu sempre faço a piada, né? A pessoa me fala de desenvolvimento do envolvimento que tá lá na barriga da mãe, aí ela fala, passo para você. Depois que ela dá um baita show de explicação de desenvolvimento, ela passa a bola para mim. Não, mas tá bom, pode passar, sim. Não, eu acho porque assim, eu tô fazendo só um paralelo com a funcionalidade, mas a gente sabe que o desenvolvimento motor, ele pode ser entendido como um fenômeno ou como um campo de atuação. E aí eu acho que você poderia falar um pouquinho disso, né? Porque não tem só uma conceituação. Se a gente for definir desenvolvimento motor, vai ter milhares de definições diferentes. Mas milhares também não, né? Exagero, são várias. Eu queria falar um conceito que eu gosto muito, que é o que eu mais gosto, que eu já vi de desenvolvimento, mas que eu sempre puxo para o motor, que é do professor Edson Manuel, ele é lá da USP, da EFE, e ele define, eu vou ler aqui porque eu acho sensacional como ele define desenvolvimento, que é o processo que envolve a emergência, a aquisição, o aperfeiçoamento de funções e habilidades a partir de um script que vai sendo escrito ao longo da experiência. E eu acho que é isso que a gente pensa em desenvolvimento. Quais são as experiências que eu tenho para que possa interferir em como eu me movimento, em como eu me desenvolvo, em como eu vou perdendo esse envolvimento, essa dependência e vou conseguindo sim ser mais funcional? O que acontece com uma pessoa que não acontece com a outra? Por que ela apresenta um comportamento motor e por que a outra apresenta outro? Então, acho que isso direciona um pouquinho a questão do desenvolvimento motor, né? Quando começaram a entender o que era desenvolvimento motor, quando começaram a pesquisar o que era desenvolvimento motor, as primeiras teorias associavam que todas as características motoras eram determinadas pelo sistema nervoso central. Então, eu tinha um controlador, um gerenciador, tudo bem, esse gerenciador continua aí, belezinha, mas eu tinha um gerenciador e todo o movimento acontecia decorrente da maturação desse sistema. O ambiente não influenciava de forma tão expressiva a ponto de modificar um comportamento. As primeiras teorias maturacionistas, lá de 1920, seguiam essa linha, e ótimo que elas vieram, porque elas já trazem o conceito de desses sistemas, de um desses fatores que levam ao movimento, que levam a como o movimento acontece. Mas a gente não tem somente o sistema nervoso central, a gente não tem somente a nossa cabeça, o nosso cérebro, o cerebelo e todas as outras estruturas ali que influenciam o movimento. A gente está dentro de um ambiente, a gente está envolvido com tarefas e isso vai influenciar na natureza do movimento. Então, o movimento, ele tem, sim, a importância de ter os fatores individuais presentes, né? Tem os fatores individuais que estão presentes, que são os fatores inerentes do indivíduo, a sua estrutura física, não é, Ju? Mas a gente também tem um ambiente que eu vivo, é um ambiente enriquecido, é um ambiente facilitador, é um ambiente que atua como barreira e que impede, então, que eu possa apresentar diferentes formas de me mover ou ter mais independência funcional. Eu vivo numa casa, sou um bebê, eu vivo numa casa em que eu não tenho aonde escalar para poder ficar de pé.
Então vai demorar mais para eu ficar de pé, tudo bem, mas é aquela realidade, é o ambiente influenciando, sim, a aquisição daquela habilidade estabilizadora de ficar de pé. Qual que é a tarefa que eu estou envolvido? Então, esses fatores interferem no desenvolvimento. E aí, foi aí, a partir dessa trajetória, dessa linha... Posso seguir, Ju? Posso ir? Eu só vou falar assim, você está Pode entrar. fazendo um contexto geral, a gente tem uma linha do tempo aí, né? Então, lá em 1920, 1930, esses ícones que você está apontando aí, que são o Arnold Gesell e a Myrtle McGraw, eles fundamentaram, né? São os ícones da teoria maturacionista ou reflexo hierárquica, que eles colocavam o desenvolvimento com foco na maturação do sistema nervoso, né? E aí a gente vem com outras teorias ao longo do tempo. Na década de 40 a gente tem uma linha forte de psicólogos ali trabalhando, né? A caixa de Skinner, né? Skinner a Myrtle McGraw já era uma psicóloga também. Sim, ela era psicóloga já. Sim. O que é legal, é que a gente vem depois nessa linha behaviorista, que essa é mais forte da psicologia, que eu quero dizer, né? Porque é uma linha comportamental. Sim. Até a gente chegar na teoria hoje, que foi a última que você colocou, que é a teoria ecológica, né? Dos sistemas dinâmicos. Então, que é como a gente olha hoje com essa visão integral, indivíduo, tarefa e ambiente, né? A gente olhar para esses 3 pontos. Você quer falar alguma coisa antes da história? Que aí eu vou associar isso aqui com a... Não, eu só ia falar que então, que teve essa trajetória lá em 1980, entra esse pessoal forte, sim, de avaliação do movimento, e aí também entra um pessoal forte dos profissionais de educação física nessas pesquisas, né, que é importante. Então a gente tem uma linha assim dos psicólogos avaliando o comportamento, depois também entra outros profissionais, outras linhas de pesquisa com outros profissionais tocando isso, que são os profissionais de educação física, e até onde eu sei isso está muito envolvido em relação ao desenvolvimento motor típico, para essas 2 categorias, né? Para dessas 2 classes, que são os profissionais de educação física e são os psicólogos. A fisioterapia entra nisso para receber, pelo que eu percebo, um pouco de todo esse conhecimento e associar com os desenvolvimentos atípicos, né? Quando surge uma alteração no desenvolvimento. Aí sim, eu acho que vem uma linha forte, de construção, né? Acho que aí da próprio avanço do conhecimento em saúde, do tempo das profissões, né? A física é relativamente recente, então essas coisas vêm sendo construídas ao longo do tempo e a gente não pode olhar fragmentado e nem categorizar por profissões. Quando a gente fala do entendimento do ser humano, é algo tão complexo e que a gente sabe, né? Quanto a gente já trabalhou em equipe multi, a importância de cada profissional ali, com cada olhar específico, que só agregado, o quanto isso traz de benefícios, não só para nosso próprio conhecimento e desenvolvimento de cada profissão, de cada área de atuação, mas principalmente da recuperação, da habilitação dos pacientes, né? Então, a ciência não tem dono, né? Não tem dono, todo mundo pode todo mundo contribuir. aprende, a gente aprende com tudo. Eu sempre gosto daquela frase que a gente está sobre ombros de gigantes, né? Então a gente realmente vai surgindo outros pesquisadores, outras categorias profissionais e vão aprendendo, vão associando esse conhecimento que já foi sim estudado, a gente soma para essas áreas e todo mundo acaba saindo ganhando com isso. Em uma live de 1 hora, provavelmente a gente esqueceria alguma teoria, porque são tantas teorias, mas eu acho que a gente só precisa fazer assim uma linha histórica de que, primeiro, por que a gente também primeiro vai juntar todas as peças do quebra-cabeça para entender o desenvolvimento típico? E eu nem estou usando o normal, que entra em outra discussão, o típico. Vai pro né? típico. Porque a gente precisa primeiro entender como que aquele processo acontece. E as teorias vieram nessa linha para entender como que aquele comportamento, aquele desempenho motor vai mudando ao longo dos ciclos de vida. Eu acho que teve também essa evolução nas linhas, né? Então, inicialmente se perguntava o que mudava. Então, o que muda em relação ao movimento?
Depois a gente surge a pergunta, quando muda? Como? Quando muda? Quando muda. Depois surge, por que muda? E depois surge, como muda? Uhum. Então a gente tem essas perguntas que vão também se relacionando com a evolução das descobertas. E são perguntas que não estão completamente respondidas Não. ainda. Isso é super interessante da gente apontar. Não tem respostas prontas, não tem respostas fechadas. E a partir de entender um pouco essas respostas, a gente vai olhar quando isso dá errado. Né? O desenvolvimento errado, eu também não gosto disso, eu acho horrível esse rótulo. Mas é quando isso é diferente. Eu acho que assim é melhor. Quando que isso sai do típico e se torna atípico, né? Eu sinto o peso das mães, agora que eu sou mãe, eu ouvi um rótulo, quando isso dá errado. Não deu errado, pelo contrário, né? Mas quando isso está diferente do que era esperado, né? Exatamente. Porque por mais que a gente entenda que há diferenças em relação ao desenvolvimento de cada um, de cada sujeito, está relacionado com o ambiente que ele está, né? A gente tem uma sequência previsível até os 2 primeiros anos de vida, né? Por mais que a gente tenha, sim, alguns fatores que interferem em como esses marcos motores são alcançados, a gente tem uma sequência previsível. Então, eu estava até lendo no livro o Compreendendo o Desenvolvimento Motor, do Galland, em que se fala sobre essa resistência maior aos fatores ambientais nesses primeiros 2 anos de vida, porque a sequência é previsível. Por esse motivo, que quando a gente avalia o nosso paciente, quando a gente está ali avaliando uma criança na escola, que a gente já fez tanta pesquisa em escola, né, a gente pergunta para as mães... e como que foi em relação a elevar a cabeça? Ficou sentado? Com quantos meses? Porque existe uma certa resistência, e aí sim, muito relacionada com questão genética, questão hereditária, dessas fases. Há sim um desvio padrão, uma diferença, mas também há uma normativa próxima ali, o que se aproxima, né? Então, a gente sabe que esse período é mais resistente. No entanto, a gente também sabe que ao longo dos anos isso varia. A gente fez um roteirinho. Você não quer pelo menos falar alguma coisa desse roteiro? Falo. Eu fiquei escrevendo esse roteiro e aí a gente desconsidera. Qual é que Sim, é, né? não, acho que a gente pode pegar, então, digamos, a teoria mais atual, que é o que embasa também o nosso olhar, que é a teoria dos sistemas dinâmicos. Né? Então, que a gente pode fazer um paralelo dessa teoria, daí que é o que eu gosto muito de fazer, um paralelo com o que a teoria põe, como o desenvolvimento acontece e a funcionalidade pela classificação internacional, que é a CIF, né? Então, o que a gente tem na CIF como componentes da funcionalidade? A gente vai ter aí que a condição de saúde, ela é influenciada, então, por questões nas estruturas e função de corpo, nas atividades e na participação. Isso também tem uma interferência direta com o que a gente falou, que é barreiras ou facilitadores, que no caso dos pacientes neurológicos, a gente tem, eu costumo falar que são 2, existem muitos outros, mas são 2 fatores principais que têm uma interferência direta aí como barreira ou facilitador. Um fator socioeconômico. Esse fator é um fator que influencia diretamente. O segundo pobreza, acho que é importantíssimo falar isso. Pobreza. O segundo principal fator como a gente fala de barreira e facilitador, então não estou falando só de barreira. Então é o fator socioeconômico. E o segundo é a família. Eu acho que são os 2 principais agentes do contexto ambiental os 2 principais, não são os únicos, mas que vão influenciar diretamente na condição de saúde. Desde do componente estruturas e função de corpo, participação e atividade. Então, são os 2 componentes principais. E aí, a gente também tem os componentes individuais interferindo. Mas então, deixa eu só interferir. Quando eu falei a questão da pobreza, é porque a gente tem a questão do fator socioeconômico, mas o que eles verificam é que
Quando há pobreza, há pior desenvolvimento motor. Não se fala assim, olha, dependendo da classe econômica mais alta, A e B, muda alguma coisa. Mas quando chega na questão pobreza, que a gente está falando de classe E, a gente tem mudança. É classe E, não é? Chega até a E, não é? No fator socioeconômico? Sim, sim. Pelo que eu me recordo que a gente viu, sim. A gente tem mudança no desenvolvimento motor. A gente tem pior desempenho em relação ao movimento, à habilidade motora, né? Isso é muito importante, porque o que eu acho que é o divisor de águas é a questão da pobreza, porque quando a gente vai falando o fator socioeconômico, a gente tem uma divisão grande para as classes também mais altas, e eu não vi estudos que diferenciem essas classes, por isso que eu foco na questão da pobreza. A questão da pobreza interfere. Até na questão do crescimento, né, Ju? Se a gente vê uma privação físico, né? Do crescimento físico, a gente vê e nos 2 primeiros anos de vida, esse fator ele é mais marcante ainda. Se a gente vê até interferência na questão da interação biológica, né? Então, você tem uma criança que tem um potencial genético ali na família para ser alta, mas ela teve um problema nutricional grave, uma desnutrição grave. Na primeira infância, ela não vai conseguir expressar o seu potencial genético completo para aquisição daquela altura, né? Realmente da estatura, né? Então, a gente vê, sim, uma influência grande desses componentes. O que eu queria colocar desse paralelo é que eu gosto de pegar esses 3 componentes principais, porque funcionalidade, ou seja, a completa funcionalidade, ela traz esse contexto, né, de que vai estar tudo bem no nível estruturas de função de corpo, aquele indivíduo, ele dá conta de si mesmo no seu contexto diário, então nas atividades, e ele dá conta do que ele tem que fazer como interação com o meio ambiente. Então, se a gente olhar isso na estrutura, ele é funcional. O que é o inverso disso? A incapacidade. Então, você vai ter um comprometimento. Por isso que a gente não deve olhar só para estruturas e função de corpo, mas isso vai ter um reflexo, então, né, em atividades e em participação. E aí eu gosto de pegar esses 3 pontos como um paralelo que aí esse é da minha cabeça, não está em livro, não. É pegar esses 3 pontos, estrutura e função de corpo, atividades e participação, e eu acho que dá para fazer um paralelo com indivíduo, tarefa e ambiente. Claro que o ambiente envolve todos, mas se eu pegar isso no nível de estruturas e funções de corpo e associar, então, com a questão do indivíduo... Não, eu pego estruturas e função de corpo como indivíduo, porque aí são aquelas suas próprias estruturas, suas características genéticas, porque às vezes a gente tem as malformações genéticas, as suas estruturas biológicas, as suas estruturas físicas, de fato, que podem ter uma interferência sobre as suas atividades. Então, a gente vai ter a tarefa ali como aquilo que ele tem que executar e que pode estar comprometido pelo problema na estrutura ou função de corpo. E aí a gente tem o campo da participação, que é justamente indivíduo, tarefa, ambiente, né? Porque aí ele dá conta daquilo. É claro que não é exatamente assim o paralelo, mas porque o ambiente pega tudo, não o indivíduo é pega não tudo, é assim, né? É misturado, tá entroncado. Mas são conceitos que se aproximam muito e que ampliam o nosso olhar, ou seja, eu não vou olhar só, porque, né, muito tempo, a gente, nem vou falar a físio, a gente foi formado e olhava o paciente assim, é o tônus. É o tônus. É verdade. É o tônus, até a espasticidade, é a hipotonia. Não é isso. Não a gente olhava o sintoma e pronto, definiu o indivíduo, né? Não é isso. Não é isso, né? É muito mais do que isso. Tem outras coisas aí. Aquilo é um processo fisiológico, é um mecanismo neural que eu não vou abrir a cabeça do paciente e falar, tirei a lesão. Não dá para mexer com aquilo, entendeu?
Tá bom, eu tenho. Mas eu tenho que falar, a gente chegou, né? Eu tenho que te interromper. Sim, chegamos em fases que falavam, não, por quê? Não é o tônus, olha essa hipertonia, olha essa espasticidade. E aí não se olhava a partir do momento que resumiu, você define acabou, né? que é a espasticidade, acabou. Ah, é a espasticidade, acabou o restante. Acabou, isso o não que existe. você vai fazer com ele? Então, tchau, porque a Tchau, né? espasticidade Vai embora. continuar lá, o mecanismo neural tá lá e... E aí, faz o quê, né? Aí manda pro médico, fala, não, então, é só o médico mesmo que vai resolver, porque eu não mexo, não consigo controlar, né? Então, acho que a gente passou mesmo nessas definições por sintomas, e aí se definia o sujeito e se definia tudo que ele apresentava pela por aquele característica. sintoma. E muitas vezes, quando a mãe chegasse e falasse, não, mas ele faz isso em casa, falava, duvido, imagina, com esse tônus... Filma pra mim, mãe. Filma que eu quero ver. Aí chega a mãe e mostra e fala assim, ops. Ah, então, fisioterapeuta, você definiu o teu paciente por aquele sintoma, por aquela apresentação, naquele momento, naquela primeira avaliação que você olhou, que você olhou, ah, não, olha, grau 4 de Ashore, não dá pra fazer nada, você nem testou, o cara tava chorando, nervoso, volta. Sim, mas eu acho que é isso, né? A gente também passou por essa coisa de olhar só para estrutura e função de corpo, sem olhar para a funcionalidade do sujeito como um todo, né? E a gente foi amadurecendo isso, eu acho que é isso que a gente quer passar para todo mundo que nos ouve hoje. A gente tem que olhar para muito mais do que um sintoma, do que uma parte, tem que olhar para como tudo aquilo se organiza, né? Eu acho que isso também, que os instrumentos, porque tem instrumentos de medida também do desenvolvimento motor, por mais que o olhar do fisioterapeuta seja, né, seja necessário um treino desse olhar, uma qualificação, um olhar mais apurado, mesmo que você tenha um instrumento, você precisa entender o que é desenvolvimento típico, o que é o desenvolvimento motor típico. Mas os instrumentos atualmente têm tentado fazer essas relações com a funcionalidade. E até os estudos trazem essas associações, né? Estudos que verificam somente aspectos motores, ou desempenho motor, ou a realização de movimentos, mas não especificamente puxando, como por exemplo a Alberta. E aí você tem estudos que fazem essa associação com a PED, por exemplo, que é um instrumento de funcionalidade. Tem outros instrumentos, por exemplo, a Corden, que é lá da Lívia, que também está tentando já fazer uma construção de um instrumento que verifique o atraso motor, ela coloca com esse termo, né, esses aspectos de atraso com a funcionalidade. Porque se sabe que o indivíduo não é só a questão do movimento isolado, e sim aquele movimento tem um objetivo funcional. Sim, as escalas hoje têm feito um paralelo e já tem até estudos de validação, né, dessa correlação dos itens das escalas com a própria CIF, com os itens da CIF, né? Então é importante a gente falar um pouquinho que quando a gente olha para as escalas de avaliação do desenvolvimento motor ou neuropsicomotor, como queiram chamar, né? A gente tem dois grandes grupos de escalas funcionais pediátricas, digamos assim. Primeiro, a gente tem modelos, né? A gente tem modelos que são checklists ou screenings, que a gente faz questionários rápidos e rastreia aquele sintoma, aquelas dificuldades. E outros são baterias motoras de fato, em que a gente testa a performance e o desempenho. Fala, Ju. Esses screenings a gente encaminha tanto para o professor quanto para a mãe, para as pessoas que convivem com aquela criança e convivem não somente em um ambiente, mas em diferentes contextos, porque essa criança se comporta também motoramente diferente no contexto que ela vive. Né? E aí, a partir disso, também nos dá uma base de como que é essa funcionalidade fora aqui do laboratório ou da clínica. Né? Sim, cada instrumento vai ter o seu guia ali para aplicação, né? Mas a gente nota que é super importante a gente avaliar todos os contextos em que essa criança apresenta aquela dificuldade, né? Aquela dificuldade motora. Enfim, a gente tem que olhar para essas duas coisas, né? Tentar olhar para essa interpretação. E aí a gente também tem muitos questionários que são tanto para a visão do pai, da família, a visão da própria criança sobre aquilo que ela está vivenciando. Sim.
né? E não ser mais desconsiderado a visão da criança. Porque até um tempo considerava-se que ela talvez não tivesse entendimento, capacidade para poder responder. Agora já se sabe que ela também ela também tem papel importante nessa percepção. Ela consegue ter percepção da competência dela. Até os pequenos, até a partir dos 5 anos você já consegue, alguns até antes. Menos, viu, Ju? A gente tem até alguns estudos lá do grupo da Austrália, da Jen da Curtin, que tem avaliação de percepção da autoeficácia ou competência, né? Percepção de competência. Tem estudos com crianças de 4 a 6 anos, né? Numa idade bem precoce, verificando que elas têm a percepção de competência motora, do seu desempenho motor, e que isso, inclusive, é preditor de sintomas ansiosos e depressivos. Né? Tem uma correlação ali que a gente não sabe onde começa, onde termina, enfim, mas tem vários estudos do grupo da Jen Pick, lá da Curtin University, na Austrália. Uma outra coisa que eu queria colocar desse hall de avaliações que a gente tem é que a gente tem, acho que, 2 linhas principais. A gente tem uma linha de escalas que traz o desenvolvimento típico como referência. E aí, então, a gente tem várias. A gente tem o MABC, a Movement Assessment Battery for Children. A gente tem a nacional, que é a EDM do professor Rosa Neto, lá da UDESC. A gente tem a própria Alberta, né? Para uma faixa etária menor. Elas foram desenvolvidas com crianças típicas, com desenvolvimento motor típico. Por esse motivo, os dados normativos são de crianças típicas. Isso, então a gente tem escalas que são voltadas a essa identificação identificação da dificuldade pela comparação com uma amostra típica. E depois a gente tem uma outra grande linha que é por doenças específicas. Então a gente tem o GMFCS ou GMFM, né? O sistema aí, o GMFM, que é específico para paralisia cerebral. A gente vai ter o Rancho Los Amigos, né? O Rancho Los Amigos, que é para pacientes com TCE, com traumatismo crânioencefálico. A gente tem escalas próprias para doenças neuromusculares, para as miopatias. Então, a gente tem uma linha que é voltada para identificação, caracterização, né? Comparação com aquele desenvolvimento típico, e a gente tem instrumentos específicos para doenças específicas, porque aí é um modelo mais biomédico, não tão biopsicossocial, né? Mas é importante olhar. É importante, assim, quando a gente pensa no fisioterapeuta que vai atuar com neuropediatria ou com crianças, primeira coisa, ele tem que entender o que é desenvolvimento motor típico. Sim. Então, é importante que, às vezes, ele primeiro estude isso, né? Pega o livro, leia ali, porque, né, é importante isso, mas também ter esses instrumentos que te dão amparo, que te dão suporte no momento da avaliação. Quando a gente pensa em condições específicas, por exemplo, se eu estou trabalhando num ambulatório de estimulação motora precoce, eu não preciso ter conhecimento aprofundado de uma condição de saúde específica, mas eu preciso entender o que é atípico, o que não está dentro do esperado, para que eu possa começar a fazer a investigação junto com a minha equipe e encaminhar para os serviços especialistas que podem dar melhor suporte. Ou se eu vou dar este suporte, se eu tenho condições para dar esse suporte, mesmo assim, eu preciso entender o que está dentro do esperado e o que está fora do esperado, aí sim eu me aprofundo nisso que está fora do esperado. Né? Então, acho que isso é importante, a gente entender o que é esperado. Por esse motivo, a gente precisa entender quais são as fases do desenvolvimento motor, como que o paciente se comporta, né? Como que o movimento dele surge, como a gente consegue entender se esse movimento está dentro do que era esperado ou não. Isso acontece desde o primeiro momento que o bebê chega para você. Né? Então, a gente teve até na pós-aula da Carol Aizawa falando da General Movements, porque já se atenta a esses movimentos no bebê dentro do berçário, ou dentro da UTI neonatal. Porque a partir do momento que eu observo uma alteração ou algo que não está dentro do que eu esperava, eu já fico mais atenta. Alguma coisa ali eu preciso já começar a mexer os meus pauzinhos com a minha equipe, porque essa criança precisa de mim e precisa agora.
Ela não precisa de mim daqui 2 anos. Não, ela precisa de você agora. Se vira. Eu falo assim, se vira, meu amigo. Se vira, porque ela precisa de você agora. O que você vai conseguir fazer agora? Por que agora? Porque a melhor fase de neuroplasticidade são nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida. Onde a gente está tendo um processo maior de mielinização, maior de corticalização. A gente precisa ter muita atenção para essa fase. Eu não posso deixar passar. Ah, não deixa, daqui 2 anos está tudo bem. Pode não estar. Se eu observo já uma alteração motora na neonatal, porque o bebê não está apresentando um movimento que ele deveria apresentar, ou está apresentando de uma forma diferente do que era esperada, eu preciso notificar essa equipe, porque essa criança pode apresentar alteração motora ao longo do tempo, mesmo que não seja paralisia cerebral. Mesmo que não seja PC, porque sempre quando a gente associa falar vai ser PC. Não, ela pode ter uma alteração que não seja PC. Ela pode ter transtorno do espectro autista, igual a Carol falou, que tem relações já das GMs com TEA, com transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é uma área que é importante a gente ressaltar, que também é nossa atribuição atender. Né? Então isso acontece desde o começo, desde o primeiro dia. E aí, Ju, faz o quê? Acompanha. Intervém, fala com o médico, fala com o neurologista, fala com a terapeuta ocupacional, fala com a mãe, né? Precisa desse olhar atento, porque o movimento, a criança ela se comunica pelo movimento. Sim. Nos primeiros meses de vida é como ela se comunica com o mundo, é como ela interage com o meio que ela está. Se essa criança não está se movimentando muito, a criança parece uma ondinha quando nasce. Vai passando movimento em tudo, da cabeça até o pé, depois vai no tornozelo. Né? Então tem um movimento fluido que acontece. A gente precisa ficar atento a isso. Não é, João? Sim, a gente tem que entender esses processos, né? Até porque a gente não pega casos, se a gente, mesmo casos de crianças mais velhas, a gente sabe quanto tempo demora para se chegar a um diagnóstico. E a gente não vai esperar o tempo do diagnóstico, né? Em muitos casos, para começar a intervenção precoce. Quantos casos a gente já recebeu com aquela sigla assim, ADNPM, Não, vamos contar um momento engraçado? Vai, vamos contar um momento engraçado? Neuropsicomotor. Se você não sabe o normal... Vou contar uma história. Estava eu e Juliana Golardin junto com Carol Freire na fisioterapia neurofuncional lá na instituição que a gente fez a pós. E aí chegava um diagnóstico, SDA/E. E eu assim, Carol do céu, Gil, o que é síndrome AE? Síndrome de Alê, né? Que às vezes sai um barro. E a gente fazia assim, né? Gente, que síndrome é essa? Vamos falar com a doutora Patrícia. Aí chegamos, né? E a gente tinha um pouco de medo, né? Quando a gente tinha 23 anos, a gente tinha mais medo aí. Aí falou, gente, que síndrome é essa? AE, vamos perguntar que síndrome é essa. E procuramos, né? Na época não era tão fácil achar artigo, né? Senão talvez até tivesse uma síndrome AE nos dias de hoje, né? Que tem tanto nome. Aí chegando, falava assim, ô doutora Patrícia, o que é essa síndrome ALE? Aí ela assim, não, é porque não tem diagnóstico, é síndrome esclarecer. Aí a gente descobriu, gente. Ai, cada uma que a gente passa, mas isso é bom, a gente aprende que se não sabe, pergunta, não fica procurando. Mas sim, quantas crianças, né, Ju, que a gente acompanhava. Ai, meu Deus. A Carol Freire tá aí no meio. A esclarecer, né? Sem falar idade, ela falou. A esclarecer, né? E às vezes assim, nem o A/E, mas só o ADNPM, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E aí eu então vinha com a investigação, né? Suspeita de atraso. E aí, se você não sabe, né, analisar os marcos do desenvolvimento, se você não sabe corrigir a idade se ele for prematuro, se você não sabe entender de reflexos, se você não consegue, né? E aí, como é que você vai quantificar o atraso? Por onde você começa? Aquele raciocínio clínico, por onde você começa o planejamento terapêutico, tudo parte de uma boa avaliação. Por isso que a gente está falando tanto desses conceitos fundamentais do desenvolvimento, da necessidade, da importância desse olhar, né? E de usar instrumentos padronizados para isso, de instrumentos validados, né?
E é claro, desse olhar da nossa base da formação, que é sim, esse exame neurológico mais profundo, né? Funcional, fisioterapêutico, cinético funcional, né? Deixa eu Olhar só para as destacar posturas. Pode falar, destacar uma Ju. coisa, Ju, porque a gente está falando muito dessa primeira infância, né? Principalmente desses 2 primeiros anos de vida, onde essa sequência é bastante previsível, né? Então a gente consegue detectar essas alterações, às vezes pela nossa prática, pela nossa experiência, mas mesmo assim sempre é bom quando a gente tem um recurso, um instrumento. Eu trabalho com neuropediatria há 15 anos e eu utilizo instrumentos que me baseiam e que me ajudam na minha avaliação. Eu não utilizo somente a minha observação clínica, eu considero ela boa, sim, mas ela não é estruturada e ela não me quantifica ou qualifica alguns aspectos que eu preciso. Então, eu mesmo trabalhando com isso há bastante tempo, eu preciso disso, eu acho importante eu ter isso, para eu poder depois fazer comparações como essa criança tem que se apresentar. Mas isso nesses primeiros meses de vida e no primeiro ano de vida, isso é muito palpável. Nós fisioterapeutas, nós temos isso talvez mais destacado, né, durante a graduação e também nos estudos que a gente vê. Mas a criança, ela vai se desenvolvendo não somente nesse período. A criança, ela vai se desenvolvendo, né, nos primeiros meses, na primeira infância, a gente tem a segunda infância e a gente tem mudanças motoras em todos os estágios da nossa vida. Né? Essas mudanças acontecem nesse primeiro período e é muito bom quando a gente consegue detectar isso precocemente, porque a criança vai ter sim um desfecho melhor a partir do momento em que ela está ali aos cuidados de uma equipe, que não é necessariamente somente o fisioterapeuta, mas é uma equipe com outros profissionais que vão somar pra caramba para a melhora daquela criança. Mas a gente consegue também detectar alterações motoras em crianças que aparentemente não tinham nenhuma alteração motora, mas quando chegam na escola, elas começam a apresentar alterações quando comparadas com os outros, porque agora ela está no meio com várias crianças. E aí agora tem uma comparação muito clara, porque está ali do lado de várias crianças que têm um desenvolvimento típico. Né? Então, a gente também consegue e precisa detectar essas alterações, e também faz parte isso da nossa pesquisa, né, Ju, do que a gente tem estudado, sim, do que o nosso, né, o grupo de estudos, né, o GEAD lá da USP, também tem estudado que essa detecção que não acontece só no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, nos 24 meses. Acontece com 4 anos, com 6 anos, com 13 anos, e mesmo assim, se acontece, ela vai precisar passar por cuidados, ela vai precisar de uma equipe de suporte, de estimulação motora, de estimulação não somente motora, mas também das outras alterações funcionais que ela pode ter, que está influenciando na funcionalidade dela, na independência funcional dela e no seu desenvolvimento, que não é só motor, mas também motor. Fala, Ju. Eu vou fazer viu? Tá, peraí, vou falar. Aqui as meninas do GEAD, ó, viu? Ó, você acha aqui, ó, tá na veia. Não, a gente, no começo a gente não agradeceu a todo mundo que deveria, né? Tem o Dr. Erasmo nessa trajetória, tem o Jorge Alberto de Oliveira nessa trajetória, então a Renata, a Rassu, a equipe então, do GEAD aí, tem muita gente. Sim, aqui. Muita gente que a gente é eternamente grata. Sim, eu ia pegar o gancho, Ju, assim, porque a gente se questionava até muito isso, né? O fisioterapeuta, ele consegue avaliar, ele é bem informado para avaliar a criança até ela andar. Andou, acabou, tchau, vai embora, né? O que a gente faz depois? O que eu quero dizer assim é que os instrumentos são construídos, o fisioterapeuta tem um olhar bem qualificado para olhar até a marcha, ou seja, até os 2 anos. Os instrumentos, a maioria dos instrumentos de avaliação motora também são voltados para essa faixa etária, né? De 0 a 2 anos. A gente tem poucos, mas se a gente... Tem poucos, assim, comparado ao volume de publicações para essa faixa etária e o volume de publicações da faixa etária ali de 2 anos para cima, vai chegando na adolescência, vai escassando, né? Instrumento para avaliação do desempenho motor, para essa qualificação melhor. E aí que se torna mais difícil, mais desafiador para a gente. A hora que eu tenho uma criança, então, que ok, ela já anda. E aí, o que eu vou olhar?
né, nesse desempenho motor? Eu tenho que olhar precisão do movimento, eu tenho que olhar velocidade de execução, eu tenho que quantificar a qualidade do desenvolvimento, porque grande parte das escalas que são voltadas para os marcos motores, e não são ruins, não. Eu acho que é só entender contexto de aplicação. Sim. Muitas escalas, elas fazem o quê? Olham se a criança consegue ou não fazer aquela tarefa. Ou seja, ela senta, ela rola, ela anda. Ok. E depois? Né? Como? Como ela anda, como ela corre, como ela salta, como ela remessa. Né? Então, a precisão, a velocidade, a qualidade do movimento, não só se sim ou não, né? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, do TDC, né, do transtorno do desenvolvimento da coordenação, sim, ela anda, sim, ela salta, sim, ela veste a roupa, sim, ela... Tá, mas como? Por que é diferente? Né? Onde é que está a dificuldade? Então, acho que a gente tem que refinar o nosso olhar. É uma coisa que a gente tem tentado se qualificar ao longo do tempo, né? Agora, a gente critica, mas por outro lado, por quê? Por que a maioria das escalas é voltada até a aquisição da marcha? Porque justamente, Ju, esses marcos, esses tão falados marcos do desenvolvimento, são os nossos marcos de independência funcional. O que impacta, que está tão automático na nossa rotina, segurar a cabeça, sentar, sabe? Assim, mas eu acho que isso está bem voltado para quem trabalha com desenvolvimento típico, né? Porque para quem trabalha com desenvolvimento motor atípico, exato. Então, assim, quando eu não seguro a cabeça, o quanto isso é impactante para a minha funcionalidade, o quanto isso traz uma incapacidade. O quanto uma criança não rolar, o quanto uma criança uma criança não, eu nem vou colocar criança, quanto um adulto não rolar é incapacitante. Quanto indivíduo, qualquer um. O indivíduo, qualquer né? um. Então, por isso que os marcos motores são os marcos de independência funcional. São as funções que a gente tem que adquirir para dar conta de si mesmo. E daí, então, depois disso, fazer as adaptações, né, para essas funções dentro de uma meta, dentro de um ambiente específico. Elas vão sendo refinadas e combinadas. E vão sendo combinadas, né? A gente tem bem definido, talvez por ter feito até o doutorado lá na IFE, né, Gil? A gente teve a oportunidade de também se aproximar do grupo da educação física, que somou muito, para mim, somou demais na questão de entender o desenvolvimento motor típico, né? Então, essa passagem das fases, né? Então, como o primeiro ano de vida ainda está se adquirindo essa independência em relação às habilidades estabilizadoras, as habilidades manipulativas, mas isso ainda bastante rudimentar, e é assim que se chama, né? Habilidade motora rudimentar, e a partir dos 2 anos ela vai se ficando fundamental, vai ficando com maior proficiência para chegar ao uso especializado com mais qualidade, né? Então a gente está com 8 minutos só, né? Tô vendo aqui. A gente tem esse refinamento do movimento. A gente precisa, sim, para ter esse refinamento, adquirir essas habilidades rudimentares. Senão a gente não vai ter refinamento. Mas a partir do momento que a gente tem essas habilidades rudimentares, a gente que trabalha com movimento precisa se atentar agora a como esse movimento se qualifica, como ele se aprimora, como ele se aperfeiçoa. Eu sou profissional do movimento, eu não posso dar alta para o paciente porque ele está andando, se ele está tropeçando, se ele está caindo. E se para ele andar, ele está tendo que fazer uma base extremamente alargada e está andando com os braços também abertos. Peraí, isso não é alta. Isso não é alta da fisioterapia, né? Não é alta da fisioterapia. Ele pode até fazer uma outra atividade, então, mas você precisa entender que isso não é que ele chegou no seu melhor desempenho. Não, ele não chegou. Ele precisa de atenção.
É questão da gente analisar a estratégia motora, né, Ju? E aí é uma coisa, eu vou tentar pegar esses últimos minutinhos para falar duas coisas, né? Uma, que o desenvolvimento, ele é uma área de estudo que ele envolve não só a infância, né? Desenvolvimento motor, ele é um processo contínuo que começa na concepção e vai até a morte. A gente acha que é só na infância, porque na infância é aquele boom. Mas não é. O que é desenvolvimento motor, então, né? É uma mudança no desempenho motor. Contínua. São as mudanças, né? São as mudanças no desempenho motor, na nossa capacidade de se movimentar, de se adaptar ao ambiente ao longo de toda a vida. Então, isso não é restrito à infância. E a gente tem que pensar... que isso essa forma de se movimentar, esse desempenho, ele também tem essa área de atuação, essa área de estudo que é o desenvolvimento, então que é compreender esse processo de mudança no comportamento motor ao longo dos ciclos de vida, tem que estar integrada com a compreensão da aprendizagem motora e do controle motor. Porque aí, então, a gente chega no ponto que você está levantando. Para a gente entender a estratégia motora que o paciente está adotando para realizar determinada função em determinado ambiente, a gente tem que entender como que esse sistema como um todo, esse indivíduo como um todo está se organizando. Então, como que ele controla aquele movimento. Então, o controle motor, ele está relacionado com a compreensão, né? Dos mecanismos subjacentes ao controle e à produção do movimento. Você está falando de neurofisiologia, né? De maneira bem geral. Não é só isso, mas uma palavrinha que pode agrupar essa compreensão de como o movimento é produzido e controlado. Boa. Fale 2 minutos, que a gente tem que ter 1 minuto para agradecer. Aprendizagem, 2. Mudança em função de prática. E isso vai acontecer ao longo da vida. E aí, aprendizagem motora. Aprendizagem motora, mudança. Prática motora. Aprendizagem motora precisa de prática motora. Se não tiver prática motora, não tem aprendizagem. Não acho que seu paciente vai melhorar pela luz divina da tua vibração. Você vai ter que fazer ele treinar, para ele poder melhorar. Sim. Vamos, Juliana, mais 1 minuto. Fala a outra parte. Aprendizagem, controle e desenvolvimento. Não é isso, tá bom. A gente tem que falar da estratégia motora. Estratégia motora vai fazer. A gente precisa olhar para como esse movimento é controlado, para como ele está realizando. Como ele está realizando, a gente vai pensar em sinergia, por isso que tem a ver com o controle de movimento, controle motor central. A sequência de ativação desses músculos. Então, a gente tem que entender de neurociência, a gente tem que entender de biomecânica, a gente tem que entender de tudo. Pronto. E a gente tem que entender, só para a gente terminar, a gente tem que entender de pessoa. Independente, a gente vai entender de neurofisiologia, a gente tem que estudar, é o nosso papel, é a nossa obrigação. Mas a gente tem que entender de pessoa, a gente está lidando com pessoa que estão em diferentes ambientes, em diferentes contextos. Então a gente tem que respeitar as pessoas. E é o que eu acho. Então eu olho para o meu paciente e falo assim, é a minha pessoinha ali, e a pessoa de muita gente, a pessoa mais importante da vida de muita gente. Então o olhar é para a pessoa. Agora, uma coisa que eu falo quando a gente vai falar de físio, Ju, o que é físio? Físio, primeira coisa, é gente cuidando de gente. Pronto. Através do movimento, buscando a função. Através da função isso dá sensorial. Outra live. Isso dá eu quero agradecer, quero muito agradecer. A gente tem 52 segundos terminando, então eu quero agradecer a equipe da Fisiocursos, aos coordenadores das pós, a gente tem uma parceria muito legal. Agradecer novamente ao Alberto. Agradecer a presença de todo mundo. Calma, eles são os que vão ganhar mais importância. Agradecer a Golar Jeans. Agradecer a Golar Jeans, que a gente está junto nessa caminhada há muitos anos e vamos continuar mais muitos anos juntas, com pessoas que também têm se agrupado com a gente, têm feito diferença. Queria agradecer muito a vocês que nos ouviram por 1 hora, foi um prazer de verdade. Espero que tenha sido legal para vocês, que tenha sido construtivo e a gente espera poder fazer outros bate-papos, né, Ju? Finaliza em 8 segundos. Faz a foto, pronto. Peraí que tem que tirar. Faz sorriso. Peraí.